Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos começar a nossa sessão com, enfim, é um lugar comum, mas o habitual quarto de hora académico, não é? Em pleno século XXI continuamos com o quarto de hora académico. Vamos ver se um dia mudamos para uma mudança de paradigma para os 10 minutos académicos, talvez, um dia. Bem-vindos à 8ª sessão do ciclo Políticas Públicas e Território. Opções para o novo ciclo comunitário 2014-2020. Nunca é demais recordar estas datas. Queria fazer um agradecimento especial ao engenheiro, tinha aqui escrito doutor, mas é engenheiro, Eduardo Barreto, vindo de Bruxelas para a nossa sessão, que muito agradecemos, para além, claro, do nosso colega João Morato, um agradecimento também especial por ir fazer aqui a súmula das sessões e seus comentários também. Esta é a última sessão de um primeiro ciclo, portanto, em vez do last but not the least, diria first but not the least, de um primeiro ciclo de reflexão, pelo menos na Academia, em Lisboa, sobre o futuro ciclo comunitário. O objetivo, e depois, mais tarde, o meu colega João Ferrão também falará das suas impressões ao longo destes últimos 2 meses. O objetivo foi o objetivo de informar, de termos mais informação sobre o que tem acontecido, o que se está a passar e o que pode eventualmente acontecer e preparar-nos melhor nesse sentido, fazermos uma reflexão conjunta, alguma discussão, que é sempre pouca, enfim, o chamado tempo de debate é sempre diminuto, mas esperamos que pelo menos as reflexões, quer conjuntas, quer individuais, possam contribuir para uma melhor formação da comunidade pensante nestas áreas, justamente para melhor prepararmos o próximo ciclo comunitário para quem cá tem vindo. Eu diria apenas 2 frases muito simples, porque não me compete a mim trazer qualquer tipo de conteúdo hoje, aqui. O objetivo do ciclo é posicionar o território, ou reposicionar de novo o território como domínio relevante das próximas políticas europeias e portuguesas face à Europa e para dentro de si, para dentro de Portugal, e tal implica, como é óbvio, e todos temos essa consciência, importantes frentes de combate e frentes de decisão. Frentes em termos de preparação, melhor preparação do papel do território e das suas diferentes sub-regiões e regiões, cidades, metrópoles, rural, mar, como aqui falámos também, em relação àquilo que perspectivamos, e frentes também difíceis, quer em termos das clivagens, nomeadamente uma das que mais falámos, a clivagem entre setorial e territorial, e como fazer esta transposição, esta multifuncionalidade, difícil para nós, sem dúvida, e também pelas questões culturais que tal implica, culturais dentro da administração pública portuguesa, mas não só, como bem sabemos. First but not the least, isto é uma associação entre o Instituto de Ciências Sociais, o IGOT, o Sirius e o Observatório do CREN. Nós agradecemos de novo aos nossos parceiros todo o gosto em fazermos iniciativas conjuntas e agradecendo também a todo o público que aqui esteve presente fielmente ao longo das últimas 7 sessões. 7 sessões essas que eu já referi, não vou repassá-las, todas conhecem, desde o território europeu em 2020, perspectivas, até à última sessão, a semana passada, sobre o mar, também um território e também com necessidade de se afirmar como território, ou não fosse o nosso país e toda a história que tem. Hoje é a última sessão deste ciclo, que será, de uma forma muito resumida, aquilo que poderíamos chamar as perspectivas de Bruxelas, enfim, se me permite dizer informalmente desta forma, depois o engenheiro Eduardo Barreto falará com mais detalhe e acuidade, certamente, e algumas, como eu referi, algumas reflexões, uma súmula global que o nosso colega João Morato trará. No final também o professor João Ferrão fará uns breves comentários e passamos depois para a parte do público. E sem mais delongas, eu diria apenas que, em relação aos 2 principais intervenientes de hoje, o engenheiro Eduardo Barreto é chefe da Unidade Adjunto de Portugal da Direção-Geral da Política Regional da Comissão Europeia, bastaria para a introdução, para a apresentação, suponho, mais que suficiente, e o nosso colega João Morato, investigador pós-doutoral aqui no Instituto de Ciências Sociais, nas áreas de planeamento e ordenamento do território. Sem mais delongas, passaria para o engenheiro Eduardo Barreto. Cada um dos intervenientes terá 30 minutos para as suas exposições. Sairemos todos desta sala, quem quiser sai antes, bem entendido, às 8 horas, e espero que a sessão seja de vosso agrado. Obrigado pela vossa presença.
A apresentação que irá ser feita é uma apresentação muito clássica sob o ponto de vista da Comissão e alguns irão reconhecer com certeza que é uma apresentação standard. E porquê? Eu queria explicar desde já. Nós estamos numa fase em que temos, neste momento, uma discussão política em termos de regulamento e propostas orçamentais que está a ser feita a nível do Conselho e do Parlamento Europeu, e não temos nada em termos daquilo que é a nossa posição, que está a ser preparada sobre a programação, aquilo que pensamos em termos de ideias para Portugal. Por outro lado, também não temos indicação nenhuma do lado nacional e, portanto, tem que ter as devidas cautelas nesse sentido. Não podemos avançar nesse debate que seria interessantíssimo e que, com certeza, penso que tiveram a oportunidade de ter em sessões anteriores. Eu também tenho a desvantagem de não ter podido assistir a nenhuma das sessões anteriores e, portanto, possivelmente haverá alguma repetição em relação àquilo que já ouviram em termos de propostas da Comissão para o próximo período. E eu iria depois, no final, ter algum descaramento no sentido de introduzir, um pouco a título pessoal, alguns temas de debate que eu penso que serão interessantes considerar para o próximo período e se tivermos tempo, com certeza, debatê-los um pouco mais. Sim. Já está. Em termos, este mapa tem cores, portanto espero conseguir preencher as cores todas. Em termos de disparidades regionais, o que verificamos é que continua a haver grande disparidade entre regiões europeias em termos de medição de PIB. Seria muito interessante ver outro tipo de indicadores que pudessem ser utilizados para medir, nomeadamente, o aspecto de coesão territorial. Ele é medido neste momento, pelo menos em termos daquilo que é a abordagem regulamentar através do PIB. Estou consciente que há muitas críticas no sentido de isto não ser o melhor método de medir, mas é o que é utilizado politicamente e que, de qualquer forma, em termos de regiões, continua a ver-se facilmente que existe uma grande disparidade com regiões menos desenvolvidas, certamente no centro e leste europeus e nos países do sul, onde Portugal continua a ter regiões ainda com grandes níveis de disparidade em relação às regiões mais desenvolvidas da Europa. As ilhas, as regiões autónomas, penso que se veem mal, estão no canto superior, mas não se veem muito bem, mas basicamente iremos ter novamente as três tipologias, que são as três tipologias do futuro, em termos de regiões mais desenvolvidas, regiões de transição e regiões de convergência ou menos desenvolvidas. Basicamente, o que teremos é uma situação que é muito sensivelmente igual, enfim, com a adaptação regulamentar adequada, é muito sensivelmente igual à que relativamente já existia ou já existe no período atual. Em relação às principais alterações que a Comissão propõe para o próximo período, quais são as alterações essenciais? Em primeiro lugar, é centrar muitos dos objetivos políticos e estratégicos, digo, em termos de aquilo que é os objetivos da Europa 2020, ou seja, com grande enfoque em termos de diminuição aumento da taxa de emprego, em termos de combate ao abandono escolar, em termos de retirar pessoas do nível dos níveis de risco de pobreza e exclusão e também em termos de combate às alterações climáticas e financiamento e investimentos em energias renováveis. Portanto, são isso. Há outros objetivos também, como sabem, mas temos grande enfoque, digamos, naquilo que são as políticas definidas a nível da Europa 2020. Por outro lado, aquilo que aparece, que já existia antes, mas que agora aparece com grande relevância também em termos mesmo regulamentares, é uma focalização nos resultados. Isto vai obrigar a uma série de mecânicas, nomeadamente em termos de utilização de indicadores, com objetivos bem claros, com elementos que foram propostos, de recompensa associados a esses resultados.
enfoque nos resultados, eu diria também que há um outro fator que é uma obrigatoriedade do Estado-membro preencher certas condições em termos de ser capaz de realizar, de implementar com sucesso aquilo que é a programação para o próximo período. Isso toma a forma de condições chamadas ex ante, que aparecem também com maior relevância aqui e que abrangem um conjunto muito vasto de setores. Por outro lado, também existe o desejo de maximizar o impacto em termos de financiamento da União Europeia, portanto, acoplar o financiamento que aparece dos fundos estruturais com outras fontes de financiamento e, sobretudo, com instrumentos de financiamento que permitam alargar o impacto em termos de utilização dos fundos e até inseri-los, por vezes, em estratégias que vão para além do simples financiamento dos fundos estruturais. Portanto, há aqui claramente uma aposta na integração, na maximização dos efeitos financeiros da utilização dos fundos. Isto possivelmente já ouviram, eu gostaria apenas de referir isto, cabe-me, enfim, não há funcionário nenhum da Comissão que não apresente os dados de funcionamento que estarão disponibilizados, apenas para vos dizer que em termos de política de coesão representam 1/3 daquilo que é o orçamento comunitário, pelo menos em termos daquilo que é a proposta da Comissão, e portanto 336 mil milhões de euros que devem ser estritamente ligados naturalmente de um lado às políticas de investigação, Horizonte 2020, mas do outro também àquilo que chama o mecanismo de interligar a Europa, que vai estritamente acoplar uma parte do Fundo de Coesão e vai servir para financiar redes transeuropeias, ou aquilo que são hoje em dia as redes transeuropeias em vários domínios. Transporte, energia e telecomunicações, enfim, para aqueles que não... Em termos de focalização nos resultados, o que os regulamentos vão propor, portanto, é uma utilização de indicadores que já existe, mas com uma maior utilização dos indicadores, monitorização e avaliação comuns, específicos a programa, um quadro de desempenho dos programas com objetivos mensuráveis e definidos, com um mecanismo de recompensa, que é uma reserva de eficiência que representa 5% das dotações nacionais e, como eu disse também, com condicionalidades que garantam que o investimento se possa ser feito ou os programas possam ser implementados de forma eficaz. Não preciso de vos dizer que, em termos de discussão política, sobretudo com o Conselho, muitos destes mecanismos estão a ser objeto de discussão, nomeadamente de os tornar mais flexíveis ou menos rigorosos na sua aplicação, portanto faz parte da discussão política que está a ser feita neste momento. Em relação à coordenação com a governação económica, isto tem a ver naturalmente com as metas de déficit e dívida pública que também vão ter relevância em termos da aplicação dos fundos. Em termos daquilo que é a sua sequência. Portanto, em termos de estratégia, temos uma estratégia de investimentos que tem que estar alinhada com objetivos da Estratégia Europa 2020, a coerência com os programas de reforma nacional, também com os programas de ajustamento económico, obviamente terá alguma ligação enquanto ele for aplicável, sendo que a partir de 2013 em princípio, as condições estarão preenchidas, a não ser que haja uma extensão disso. Enfim, penso que a ligação não será tão óbvia, mas algumas das reformas são reformas a médio prazo e, portanto, com certeza terão algum reflexo também na reprogramação. Em termos de eficácia, como digo, já a introdução de um quadro de desempenho que seja mensurável e, por outro lado, também uma parte que faz parte de um conjunto de boas intenções, mas que em cada ciclo tentamos, que no fundo é melhorar a eficiência em termos de, quer de um lado, reforço de capacidade administrativa, do outro lado, a eliminação da burocracia excessiva, quer do lado do Estado-membro, quer do lado da Comissão. Portanto, nisto, a Comissão faz propostas no sentido também de diminuir a sua intervenção burocrática. Isto são boas intenções que aqueles que já estão mais
enfim, que têm maior experiência, sabem que estas boas intenções aparecem no início de cada quadro comunitário e depois muitas vezes a burocracia trata de eliminar estas boas intenções de variadíssimas formas, mas quer dizer, elas devem ser uma preocupação constante e quando eu digo burocracia, obviamente, também estou a admitir que do nosso lado, dos serviços da Comissão, também há com certeza culpas no cartório. Em termos daquilo que são os objetivos Europa 2020 e aquilo que são os objetivos temáticos, o que aconteceu foi que foi estabelecido um conjunto de 11 objetivos temáticos. Possivelmente já ouviram falar neles, porque eu não quero estar a ser demasiado maçador em termos destes objetivos. Portanto, há uma espécie de um menu, no fundo, que cobre uma gama vasta daquilo que, por um lado, classicamente já é feito na programação atual, por outro lado, alguns aspectos mais importantes que aparecem em termos, por exemplo, de insistir mais na transição para uma economia assente num baixo nível de emissões de carbono, na questão da gestão e prevenção de riscos e adaptação às alterações climáticas. Isto surge com grande força pela primeira vez na programação futura, havendo embora ações na programação atual. Políticas da prossecução de políticas que já existem em termos de proteção ao ambiente, utilização de recursos, transporte sustentável, emprego, apoio à mobilidade laboral. E a administração pública eficiente, aquilo que pode eventualmente aparecer como um ponto relativamente menor em alguns países, e mesmo em Portugal, na minha opinião, é um ponto relativamente menor mesmo assim. Noutros países, nomeadamente países da Europa Central e da Europa de Leste, assume grande relevância, ou seja, a questão, o último ponto, não é um ponto sumenos, pode aparecer como um ponto secundário, talvez, em relação às prioridades nacionais, mas aparece noutros países com grande importância. Em relação à contribuição dos fundos, só para vos dar uma ideia, portanto, nós temos um enquadramento em que os dois antigos fundos estruturais, que, enfim, hoje a parte de marítima e pescas e agricultura são enquadradas em termos de uma estrutura comum. Talvez que eu não tenha referido, que é o contrato de parceria e o quadro estratégico comum, no fundo, vão incorporar a utilização destes 4 fundos, chamados por vezes de fundos KEC, mas no fundo, em termos de fundos dos antigos fundos estruturais, ou seja, o Fundo Social Europeu e o FEDER, estarão com certeza a cobrir grande parte destes temas, destes objetivos temáticos que estão aqui. O FEDER vai cobrir todos os 11 temas, ou pode cobrir em termos de elegibilidade, portanto, qualquer destes temas em termos de financiamento, como também aqueles que conhecerem melhor o Fundo Social Europeu vão compreender, os últimos 4 temas serão os temas privilegiados para o Fundo Social Europeu. Portanto, continua a haver uma distinção entre a aplicação dos fundos em termos de tipologias de operações a financiar. O que se procura é que, em termos estratégicos, estejam muito mais integrados e, voltando também a uma prática que nem sempre resultou do período 2000-2006, vai-se procurar também integrar mais a nível operacional o Fundo Social Europeu e o FEDER. Novamente, esta experiência já a tivemos no período 2000-2006 em termos de abordagem integrada, mas a tendência foi sempre, talvez porque nesse período a gestão era muito setorial, ou era essencialmente setorial, de ter uma divergência na prática, ou seja, estavam num mesmo documento, mas cada um no fundo tinha o seu domínio sem grande interação com os outros. Há uma tentativa aqui novamente de promover uma abordagem integrada, quer a nível estratégico, quer a nível mais operacional.
Eu peço desculpa porque estava convencido que o slide já lá estava. São estes são os objetivos temáticos. Eu não me apercebi que o slide, que tinha perdido a mudança de slide. São estes objetivos temáticos que têm aqui e que eu tive a oportunidade de falar em alguns deles. Penso que não serão totalmente novos para muitos de vocês. E, portanto, como digo, 11 objetivos em que o FEDER poderá... talvez, se puder, eu passo a olhar para aí, em que o FEDER apoiará 11 e os 4 últimos pelo Fundo Social Europeu. Em termos de concentração de recursos, porque isso é também algo de novo, penso que viram os objetivos temáticos, senão eu posso repeti-los. Em termos de concentração de recursos, que já não aparecem ali, mas estão aqui no ecrã. Para tentar ajudar, mas... Bom, eu de qualquer modo dou-vos a ideia e depois terão a oportunidade de ver, enfim, de uma forma gráfica mais nitidamente. Ao contrário do período atual, há claramente uma delimitação em termos de utilização de recursos, ou seja, há uma pré-alocação de recursos em termos de grandes categorias, exatamente para obrigar a uma certa focalização na sua utilização. Isto porque os períodos anteriores de programação, apesar das boas intenções por vezes iniciais, facilmente depois entravam numa distribuição, numa dispersão de recursos financeiros que levavam que não houvesse resultados, não houvesse massa crítica, por vezes, em alguns setores ou em algum tipo de projetos, e caíssemos numa situação que em português corrente muitas vezes se chama de distribuir o milho às galinhas, ou seja, de não perdermos um pouco a concentração e a obtenção de massas críticas em termos dos recursos disponíveis. Procurou-se, no período de programação atual, ou pelo menos em termos de proposta que está sobre a mesa, um pouco combater essa tendência dos períodos anteriores. Bom, tem depois 10 segundos para ver o gráfico e, portanto, eu vou dar toda a explicação, que é para não perdermos mais tempo. Mas, no fundo, a lógica daquilo que vão ver é uma lógica de dizer as regiões mais competitivas têm um certo tipo de tipologias de operação onde devem ser concentrados os fundos, a aplicação dos fundos comunitários, nas regiões menos desenvolvidas, onde, por exemplo, existe maior necessidade de financiar infraestrutura. Esses requisitos em termos de alinhamento, por exemplo, em relação a aspectos de competitividade, de utilização de eficiência energética e energias renováveis, será menos severo. Portanto, a lógica é dar maior flexibilidade às regiões. Não é esta a apresentação, obviamente, mas já lá vamos. Será dar... no fundo, mais restringir para as regiões de mais desenvolvimento e regiões em transição. Eu vou passar rapidamente, talvez. Então, pronto. E é isso que eu queria mostrar. Portanto, em termos gráficos, o que isto se vê é que nas regiões de mais desenvolvidas há restrições e obrigatoriedade de utilização de fundos em categorias, em termos de competitividade das pequenas e médias empresas, investigação e inovação, eficiência energética e energias renováveis. Por exemplo, em relação à eficiência energética nas regiões de mais desenvolvimento, 20%, enquanto que nas outras há uma menor exigência, peço desculpa, dado que é necessário atender uma gama mais vasta de tipologias de projetos, e nomeadamente de projetos de investimentos em infraestrutura. Isto corresponde, como verão também, a uma disponibilidade de recursos para os dois tipos de regiões bastante diferente. Uma incursão muito rápida no Fundo de Coesão, portanto, para além dos dois fundos que eu referi, FEDER e Fundo Social Europeu, temos, para determinados países, entre os quais o nosso,
para os Estados em que o produto nacional bruto per capita é inferior a 90% da média comunitária, ainda a possibilidade de utilizar fundos que estão concentrados em termos de investimentos no ambiente, nos transportes. E estas duas grandes áreas, que têm sido as áreas clássicas de investimento do Fundo de Coesão, têm neste período, no próximo período de programação, uma interpretação mais alargada, sobretudo nas áreas ambientais, daquilo que é a tipologia de projetos elegíveis para o financiamento ao Fundo de Coesão. Sobretudo na área do ambiente, como digo. Por outro lado, também houve uma tentativa de simplificação, quer do enquadramento jurídico, ou seja, a Comissão tenta fazer um regulamento comum que vai enquadrar os 4 fundos e, por outro lado, também, como referi anteriormente, dar a hipótese novamente, ou pelo menos tentar alargá-la, de ter programas multifundos. Eles já existem num caso do atual programa comunitário entre o FEDER e o Fundo de Coesão para os programas, para o programa de valorização do território, mas, digamos, a nuance aqui é de tentar alargar isso sem que haja certeza nenhuma que seja essa a opção dos países. Portanto, os países poderão perfeitamente ter a opção de manter uma programação em que a gestão dos fundos é feita em programas separados. Por outro lado, também há regras harmonizadas sobre elegibilidade, a simplificação disso. Há questões que têm a ver com a facilidade de acesso dos beneficiários aos fundos estruturais, nomeadamente a questão do chamado balcão único, que lá vem mencionado. E, por outro lado, também aquilo que era uma fonte de crítica muito grande, sobretudo em relação aos serviços da Comissão, que se queixavam as autoridades que tinham responsabilidade de gestão, presumivelmente, o número de auditorias que a Comissão faz aos programas nacionais vai diminuir, porque isso era uma fonte de trabalho, eu diria, muito grande também para as administrações nacionais e, portanto, há um esquema proporcional que vai ser implementado ou que vai tentar ser implementado. Eu não vou entrar em detalhes sobre isto, penso que não é propriamente a assistência que se interessará mais por esse nível de detalhe. Há também um aspecto interessante que é delimitar, em termos de utilização dos recursos FEDER, 5% desses recursos para o desenvolvimento urbano sustentável. Já tinha sido anteriormente uma prioridade em termos de programação e já tinha tido reflexos em termos até da programação nacional, mas novamente aqui há uma tentativa de limitar investimentos mínimos, montantes mínimos, para garantir algum sucesso nessas áreas. Há também a criação de uma plataforma de desenvolvimento urbano com redes entre cidades e intercâmbio de políticas urbanas, que isso vai ser feito, salvo erro da minha parte, vão incluir até o máximo 200 cidades, com o máximo 200 ou 300, agora 300, com o máximo de 20 cidades por país, e o objetivo aqui, no fundo, é uma difusão de boas práticas, criar uma rede que permita a difusão de boas práticas em termos de desenvolvimento urbano. Portanto, a Comissão dá grande importância, em termos da programação dos próximos fundos, ao desenvolvimento urbano também, com alguma parte para projetos de maior risco e de ações mais inovadoras, digamos, out of the box, que serão sujeitas a um limite máximo de 0,2% do financiamento anual. Há também, um pouco à semelhança que já existe atualmente, aquilo que é chamado uma dotação suplementar para as regiões ultraperiféricas, no nosso caso, e para as regiões nórdicas com baixa densidade populacional. No nosso caso, obviamente, estamos a falar da região autónoma da Madeira e dos Açores, onde existirá um suplemento orçamental que vai permitir compensar, introduzir medidas de compensação financeira para aquilo que são os custos que essas regiões têm por serem regiões ultraperiféricas. Isto vai abranger também custos, como abrange atualmente, a possibilidade de financiar custos de funcionamento, o que é uma exceção, digamos, uma derrogação em termos daquilo que é a política dos fundos, que é de apoiar investimentos e não propriamente custos de funcionamento.
Há também uma expansão daquilo que foi já uma iniciativa ou uma realidade no quadro atual, que é a promoção e utilização de instrumentos de financiamento inovadores. Faz parte da alavancagem que eu referi no início, portanto, o objetivo de alavancar a utilização dos fundos com outros fundos e, sobretudo, com formas de financiamento que possam ser adaptadas às várias necessidades de funcionamento. Estamos a falar do mundo empresarial, estamos a falar também de beneficiários públicos. Foi alargada, houve uma experiência extremamente importante que teve um arranque difícil, no caso português, teve um arranque para alguns dos instrumentos algo tardio, portanto, arrancar com estes instrumentos de engenharia financeira levou algum tempo. O que se procura no próximo período é alargar, sobretudo utilizar a experiência existente para permitir desde o início alargar a utilização desses instrumentos de financiamento. Por outro lado, também, isto é importante em termos das taxas, enfim, do apoio comunitário aos investimentos elegíveis, temos apoios variáveis 75% a 85% em regiões menos desenvolvidas e ultraperiféricas, menos desenvolvidas, no caso português, entenda-se Norte, Centro, Alentejo e Açores. Ultraperiféricas, obviamente, também a Madeira, neste caso, 60% em regiões em transição e 50% em regiões mais desenvolvidas. Ou seja, o apoio comunitário é modulado à riqueza, porque, no fundo, o desenvolvimento das regiões é medido em termos de PIB per capita, é modulado àquilo que são os níveis de riqueza das regiões. Eu vou passar muito rapidamente o próximo slide, porque este não vos interessa de todo. Eu deixo para informação, mas não vos interessa, garanto-vos. Tem a ver com a gestão e controle. Aquilo que eu estava a dizer, portanto, as regiões menos desenvolvidas, depois aparecem as regiões em transição e as regiões desenvolvidas. No caso português, nós temos as três tipologias e, como disse anteriormente, no fundo, em termos relativos, não mudamos aquilo que era já um pouco a divisão das regiões portuguesas já ao nível do CREN. Em termos de financiamento, eu peço desculpa se quiserem, eu estou a passar rapidamente, porque assumo que isto é muito conhecido desta audiência, não quero amassar-vos demasiado, mas em termos de financiamento, isto é importante. Eu referi que não havia umas restrições em termos de utilização de fundos para as regiões desenvolvidas e a isso corresponde também uma menor disponibilidade em termos de financiamento. Portanto, claramente as regiões, como é lógico, as regiões menos desenvolvidas terão intensidades maiores em termos de financiamento comunitário. Este gráfico é interessante porque dá-vos também uma ideia da população que está em jogo a nível dos 27 Estados-membros e veem que, com certeza, a maior parte do financiamento é concentrado nas regiões menos desenvolvidas, que, no entanto, correspondem a uma população sensivelmente menor do que as regiões mais desenvolvidas. Portanto, claramente vê-se a intensidade menor em termos do apoio comunitário. Os 0,9 mil milhões de euros, 900 milhões, de euros indicados para as regiões ultraperiféricas e áreas com baixa densidade, são o mecanismo que eu referi antes, que vão abranger as duas regiões autónomas, que são suplementos especiais para regiões ultraperiféricas. Obviamente que isto é a nível europeu, depois a distribuição exata para a Madeira e para os Açores tem montantes bastante mais pequenos, como poderão imaginar. Há um aspecto também importante que continua e permanece no próximo período de programação de acordo com a proposta da Comissão, e penso que aí não há grande debate em termos de opiniões negativas, que é a cooperação territorial europeia, que no passado
nem sempre, digamos, sofreu, esteve à altura dos seus objetivos em termos de cooperação propriamente dito, muitas vezes foi utilizada como financiamento acessório àquilo que já era financiado nos programas principais, ou mainstream, mas que continua, sob o nosso ponto de vista, e penso que da maior parte dos países e certamente das regiões europeias, a ser de extrema importância no sentido de se estabelecerem redes, trocas de melhores práticas e projetos conjuntos também, porque cada vez mais, quer aspectos económicos, quer aspectos sociais, quer aspectos de investigação científica, há uma série de setores onde a cooperação territorial já é efetiva e ela pode ser apoiada através deste mecanismo. Em relação às alterações, estão a ver que a parte final, como uma vez que é muito wishful thinking, o calendário do nosso lado, nós temos a perspectiva, no fundo, de ter, num cenário mais ou menos otimista, ter quer os regulamentos, quer as perspectivas financeiras aprovadas até ao final do ano, e eu penso que isto é um cenário otimista, o mais provável será no início do próximo ano. Daí segue-se, isto é feito também parcialmente em paralelo, a negociação da programação a nível nacional dos programas com os Estados-membros. Penso que num cenário ideal teríamos, alguns meses antes do arranque do próximo período, ou seja, inícios de 2014, os instrumentos todos finalizados e aprovados. Isto é o cenário ideal. Não vejo que seja muito difícil lá chegar agora, neste momento. Se calhar daqui a uns meses teremos uma perspectiva diferente daquilo que é o calendário possível. Depende muito das discussões políticas, como digo, que têm havido e que estão a decorrer ao nível do Conselho e naquilo que é uma frase muitas vezes mencionada a nível europeu: nada está decidido até tudo está decidido, porque no fundo isto é um pacote global e, portanto, as implicações financeiras têm impacto em termos de regulamento e vice-versa, ou seja, os países vão jogar com os regulamentos no sentido de maximizar o retorno financeiro e haverá outros que atuarão do lado financeiro no sentido de alterar também as componentes para cada uma destes grandes setores da política europeia. Neste momento não é possível prever uma data exata, como digo, meados do próximo ano seria, eu penso que estão aqui colegas do IFDR que estarão com certeza envolvidos diretamente nesse processo negocial. O ideal seria termos em meados do próximo ano uma programação pelo menos estabilizada, se não aprovada formalmente, pelo menos estabilizada, para que se preparem o arranque dos programas com as estruturas que terão que ser postas e que terão que estar a funcionar antes do início do programa, de modo a otimizar a utilização de todo o período de programação. Mas, como digo, isto é apenas, neste momento, apenas um pouco especulativo, tem que ser visto um pouco nessa ótica. Eu passo muito rapidamente por estes transparentes, apenas para vos dizer que, em termos de infraestruturas prioritárias a nível da União Europeia, foi criado um mecanismo chamado Interligar Europa, ou Connecting Europe. Este mecanismo vai ter fundos que antigamente eram chamados fundos das redes transeuropeias, mas vai ter como novidade também 10 mil milhões de euros do Fundo de Coesão que serão alocados para o financiamento destas infraestruturas, no caso do Fundo de Coesão e dos transportes em particular, com incidência sobretudo nas ligações fronteiriças. Ou seja, um dos problemas que nós na Comissão reconhecemos desde há muito é que o Fundo de Coesão que financia esta rede de infraestruturas prioritárias, por exemplo, a nível dos transportes, tem sido utilizado para financiar os troços dentro do país com relativa facilidade, tem sido muitíssimo mais difícil por motivos que vocês compreenderão, exige coordenação e acordos em termos de calendário, em termos de financiamento, até em termos de interoperabilidade técnica. Tem sido muito mais difícil financiar projetos transfronteiriços, ou seja, as ligações entre a parte da rede dentro dos países aos outros países. E isso é um problema que nós temos verificado com grande incidência, sobretudo
na Europa Central e de Leste, é a dificuldade de lançar esses países e, de certo modo, esta utilização do Fundo de Coesão num contexto em que estes projetos são claramente projetos de índole europeia, com uma gestão própria também feita a nível europeu, é no sentido de colmatar um pouco essas deficiências e de obrigar a que essas interligações sejam feitas também juntamente com a rede nacional. Por uma questão de curiosidade em termos de montantes, para verem que abrange os 3 grandes setores de energia, transporte, telecomunicações e serviços digitais, num total de 50 mil milhões de euros, das quais, como já referi, 10 mil milhões são provenientes do Fundo de Coesão para as infraestruturas de transporte. Eu passo o próximo slide também rapidamente, para quem estiver interessado neste mecanismo em particular, e passaria à parte final da minha apresentação, que é pessoal, no sentido em que não reflete a opinião da Comissão, uma vez que ela não está formalmente feita, não está finalizada nem internamente, nem certamente nem formalmente em relação ao Estado-membro, mas apenas para vos indicar alguns elementos, e são alguns, está muito incompleto, portanto não pensem que isto é uma reflexão completa sobre aquilo que são enfim, os desafios em termos da programação em Portugal, mas eu gostaria apenas de mencionar alguns aspectos, e aqueles que me conhecem vão reconhecer alguns aspectos que são um pouco os meus aspectos de teimosia ao longo dos anos. O primeiro aspecto que eu penso que, enfim, em termos mais estratégicos, que eu penso que é necessário considerar é a questão do aumento da competitividade da economia portuguesa e qual é o papel que os instrumentos apoiados pelos fundos estruturais podem ter nesse aumento. Em termos daquilo que é basicamente os dois blocos de financiamento do FEDER e do Fundo Social Europeu, o meu ponto de vista é que tem que haver uma fortíssima política, uma forte coordenação, peço desculpa, em termos daquilo que é a estratégia de inovação. Essa estratégia tem que ir para além daquilo que são os lobbies que estão associados aos diferentes setores, aos diferentes ministérios, para ser mais claro. Tem que ser verdadeiramente uma política de inovação, ir para além daquilo que é o financiamento da investigação ou os apoios às pequenas e médias empresas, tem que oferecer instrumentos mais integrados e, sobretudo, ter uma visão mais integrada. Por outro lado, também penso que terá que haver uma forte articulação entre aquilo que são as estratégias setoriais que são definidas a nível nacional e as estratégias regionais. E eu digo isto porque nem todas as regiões são autossuficientes em termos de terem os recursos suficientes. Terá que haver, com certeza, uma consideração, e a maneira de operacionalizar isso não é evidente, no sentido de disponibilizar, e eu vou dar um exemplo, mas é apenas exemplo, por exemplo, a capacidade de investigação e desenvolvimento que existe ao nível da região de Lisboa, também a poder disponibilizar para outras regiões. Não é possível pensar-se que as estratégias de inovação regional são autónomas da existência de capacidade mais concentrada em determinadas regiões. Isso não é um exercício fácil. Existe, sobretudo, uma grande articulação entre o nível nacional e o nível regional, onde, naturalmente, há atores que estão já a elaborar ou a começar a elaborar o desenvolvimento das suas estratégias. Em relação ao financiamento da investigação e desenvolvimento tecnológico, em particular, penso que se deve privilegiar muito mais isso através de mecanismos que possam ser operacionalizados. Não é só a boa intenção estratégica, é conseguir operacionalizar isso, a valorização económica do conhecimento, a associação em consórcio entre empresas e instituições de investigação e também o fomento da ideia empresarial. Já houve experiências extremamente interessantes, já no período de 2000-2006 e neste período atual também. Penso que devemos ter isto muito bem presente para que não haja, por força das pressões orçamentais, um retrocesso em relação a esta abordagem mais integrada. Por outro lado, também vai ser um desafio, do meu ponto de vista,
a decidir e ver quais as medidas de eficiência energética a implementar. Ou seja, nós temos, neste momento, em termos, por exemplo, olhando para as energias renováveis, temos já uma grande parte da produção elétrica com base em energias renováveis, mas temos certamente setores onde a eficiência energética tem que ser vista e beneficiários-alvo que têm que ser identificados. O setor dos transportes naturalmente surge como um setor extremamente importante, mas também identificar aquilo que são beneficiários-alvos que possam ser, digamos, os condutores em termos de apoios, de operações de apoio a maior eficiência energética. Eu passaria, digamos, desta parte um pouco mais estratégica em termos para uma questões de governação, que algumas das quais já referi, não vou ficar muito tempo nelas. Uma delas, naturalmente, é a concentração de recursos. Aquilo que são os regulamentos já forçam essa concentração, mas possivelmente terá que haver ainda outras decisões em termos de concentração de recursos que têm que ser feitas a nível nacional. Aquilo que é a gama, o menu das temáticas prioritárias não tem que ser todo refletido de modo igual e, portanto, tem que haver decisões claramente em termos de recursos financeiros a assignar a determinadas prioridades programáticas, e elas serão com certeza difíceis também de equilibrar. Por outro lado, também há um outro aspecto importante. A comunidade científica em particular queixa-se que tem havido, e enfim, é uma queixa antiga, a grande dificuldade em articular, por exemplo, financiamentos que vêm atualmente do Programa Quadro com os fundos estruturais. Nem sempre os mecanismos são os mais fáceis, por vezes a burocracia é substancialmente diferente e, portanto, é muito difícil pegar em projetos e conseguir apoios conjuntos de um lado e do outro em termos dos diversos instrumentos financeiros da União Europeia. Já referi também no slide anterior a necessidade de estabelecer estratégias setoriais que tenham ligação também com estratégias regionais. Penso que aqui haverá um passo em frente também a dar a nível daquilo que são os instrumentos integrados a nível territorial, onde a experiência já adquirida, nomeadamente com intervenções, sobretudo de desenvolvimento urbano, deverão ser expandidas e deverão ser melhoradas com base na experiência já existente. Portugal tem já alguma experiência nesse sentido, mas, sobretudo, torna-se necessário alargar um pouco essa visão integrada em termos de intervenções e não pensar só em termos de projeto isolado, em termos de território. Esse é um desafio também para o próximo período, no meu ponto de vista, que tem que ser desenvolvido de forma acrescentada. Isto não pretende ser uma lista exaustiva, são apenas algumas reflexões, com as devidas cautelas. Não posso entrar em demasiado detalhe, certamente não posso formalizar aquilo que acho sobre isto de forma demasiado detalhada. A vertente da cooperação também, penso que a cooperação territorial é uma importante vertente. Aqui aparece também uma nova estratégia, sobretudo em relação ao mar, estratégia do Atlântico, que temos também que desenvolver, e essa estratégia vai ter um importante elemento de cooperação também inserido, certamente. Já existem redes, elas já existem, trata-se de ver de maneira que essas redes podem também potenciar projetos e iniciativas futuras que possam ser apoiados, quer pelos programas mainstream, quer pelos programas a nível da cooperação. Aqui são aspectos, eu diria, um pouco negativos, no sentido em que, para além daquilo que são os aspectos positivos a financiar, penso que deverá ser tida alguma consideração, atenção, bastante até, em relação àquilo que não queremos financiar.
Ou seja, a programação, por vezes, é suficientemente lata para permitir uma gama bastante vasta de projetos, mas há que, talvez, definir prioridades negativas. Coisas que, eventualmente, até tenham sido financiadas até hoje, mas que, da experiência, da análise, da avaliação feita, claramente não se quer continuar a financiar, ou a financiar-se será feito o financiamento de forma muito mais restritiva. É importante também, do meu ponto de vista, estabelecer-se alguns princípios de programação negativa. Há um aspecto que, com certeza, não estará aqui ninguém claramente do Ministério das Finanças, porque há um aspecto que eu penso que não seria muito popular, que é a questão de combater o financiamento das despesas de funcionamento disfarçadas de projeto de investimento. Isto vai ser uma tentação constante. Tem ocorrido agora, muito francamente, tem ocorrido agora, mas é algo que temos também de ter muita atenção, porque minimizamos o efeito dos fundos se o fizermos. Não é uma questão de regularidade ou de elegibilidade pura, é uma questão muito mais estratégica, do meu ponto de vista, e é algo que também deve ser tido em atenção e operacionalizado com regras claras que não permitam isto, porque vai ser uma pressão constante enquanto existirem pressões orçamentais como as que existem neste momento. Por outro lado, também penso que a concorrência ou a seletividade só pode ser assegurada se houver concorrência de propostas e, portanto, assegurar que, em termos daquilo que são os regulamentos em vigor, que serão postos em vigor, que permita à autoridade de gestão ou quem por ela atua uma alta seletividade em relação aos projetos. Não haver fundos cativos para a utilização de determinados beneficiários, e isto também, do meu ponto de vista, é algo que tem que ser feito. Por outro lado também, acho que vamos ter uma pressão muito grande em termos de desenvolver mecanismos de acesso ao crédito que sejam complementares aos financiamentos e que estejam muito bem conjugados. Não é muito difícil pensar-se que não é só o financiamento comunitário que permite o lançamento de uma operação, resta ver toda a parte do cofinanciamento, e o cofinanciamento, como se sabe, tem levantado enormes dificuldades, quer às entidades públicas, quer às entidades privadas. Tem havido desenvolvimento recente de mecanismos, quer por disponibilização, por exemplo, de empréstimos quadros do BEI, no sentido de facilitar, quer a entidades públicas e agora a entidades privadas, o acesso ao financiamento, mas isto terá que ser tido em consideração também de forma muito aguda no próximo período comunitário em Portugal, se quisermos assegurar que os beneficiários potenciais tenham capacidade financeira de poder lançar e executar os projetos. Por último, apenas dois aspectos, talvez menores. Um aspecto que é sempre uma queixa comum, mas que continuará a ser, com certeza, algo de importante em termos das operações, que é tentar ser rápidos. Rápidos na seleção, rápidos no pagamento, ou seja, aprovação, despesa e reembolso. Torna-se crítico, naturalmente, que as dificuldades financeiras, quer do setor público, quer do setor privado, tornam esta necessidade ainda mais premente. Há vários mecanismos, e já estão para ser absolutamente justo e correto em relação àquilo que está a acontecer desde já. Há vários mecanismos que têm sido postos em prática no sentido de minimizar os efeitos destes atrasos, quer através de esquemas de adiantamento, por exemplo, quer no sentido de simplificar os procedimentos. Penso que terá que ser uma preocupação constante também, pelo menos para nós, Comissão Europeia, é uma queixa muito comum dos beneficiários. Penso que as autoridades nacionais, neste momento, têm respondido com bastante inteligência àquilo que são as restrições e os problemas que
têm existido no terreno, mas temos que continuar certamente a implementar isso. Eu gostaria também de mencionar um aspecto último, e está aqui o meu amigo e colega João Faria, que tem tido também manifestado por vezes em conversa particular algumas preocupações no sentido dos últimos pontos que tinha da minha apresentação, que são os seguintes. O que nós verificamos muitas vezes é que há muitas entidades públicas, e eu falo de entidades públicas, em grande parte a nível local, não preciso de o esconder, que fazem investimentos em infraestruturas para os quais têm financiamento comunitário com taxas elevadas, que facilitam esses investimentos sem terem em conta depois a repercussão desses investimentos em termos orçamentais. Isso é um exercício que me parece óbvio e banal, mas que não tem sido feito. Temos assistido a casos, alguns deles são de conhecimento público, pelas dificuldades que causam às autarquias respectivas, por exemplo, os estádios, mas não são os únicos casos. Há imensas infraestruturas sociais que têm sido feitas, e elas individualmente são excelentes projetos em termos de técnicos, digamos, mas não têm, infelizmente, ou têm dificilmente sustentabilidade orçamental para a entidade que as promove. Este é um aspecto que não pode deixar de ser tido em conta. As restrições orçamentais, naturalmente, que agudizam isto, mas isto é uma prática, isto é uma questão de bom senso, eu diria, não é? É uma questão de bom senso. Ninguém compra um carro ou ninguém compra uma casa que depois não consegue manter. Isto qualquer um de nós tem este bom senso. Mas, infelizmente, estes bons sensos não se têm muitas vezes a nível autárquico, sobretudo, não estou a falar de investimentos, do investimento individual, estou a falar do conjunto de investimentos. Quando se faz um conjunto de investimentos, tem uma repercussão orçamental futura, e o que assistimos, e eu vou-vos dizer com toda a franqueza, uma das coisas que me irritou mais em períodos de programação anteriores é, por exemplo, investimentos na área do ambiente, em estações de tratamento de águas residuais. Não foi feita a manutenção durante anos, com a qualidade, com a perda de qualidade em termos de funcionamento e os efeitos ambientais, e falo em tratamento de águas residuais como de abastecimento de água. E o que nós verificamos por vezes é que, passados 5, 6 anos, volta o mesmo projeto a ser-nos submetido, não é o mesmo, é outro projeto para financiamento, para remodelação e renovação da estação de tratamento de águas residuais. Ora bem, este é o tipo de coisas que não deveria ser aceito, não deveria ser a prática e certamente não é aquilo que queremos ver durante o próximo período de programação. Por outro lado, também, o último ponto, talvez não seja muito claro, em relação a estes equipamentos que eu referi e a outros, e isto já foi feito em alguns setores, felizmente, tem que ser feita uma abordagem que vá para além da iniciativa do beneficiário individual. Ou seja, a bondade do investimento, muitas vezes, tem uma razão de ser, ela é justificável, não é justificável para aquele beneficiário, tem que ser inserido num tal plano mais integrado, que vá agrupar outros beneficiários e que vão permitir rentabilizar o investimento e certamente tornar menos onerosa a sua manutenção por parte dos beneficiários envolvidos. É apenas uma reflexão muito particular e como sei que o João Faria tem também tido alguma destas preocupações em termos daquilo que foram as suas responsabilidades em termos de gestão do programa Algarve e também do lado da Comissão anteriormente, não quis deixar de referir isso porque é uma ideia que partilho com ele e com a qual concordo inteiramente. É o que eu vos tinha a dizer e naturalmente estou à vossa disposição se quiserem levantar alguma questão. Muito obrigado. Leituras destas sessões, obrigado. Eu escolhi uma e obviamente eu deixo muita coisa de fora e obviamente eu não vou entrar em pormenor na maioria dos tópicos que vou salientar. Saliento um e espero que seja do vosso interesse para depois debater. E o pedido de desculpas é aos apresentadores ao longo destas semanas, aos quais eu roubei algumas frases de discurso direto e utilizei como bem entendi. Se contraria a intenção de quem as disse, peço desde já as minhas enormes desculpas. Territórios com futuro, propostas para uma agenda. O que foi esta experiência? Um pequeno diário de bordo. São 7 sessões mais esta. Temos uma média com mais de 50 assistentes, o que, a meu ver, é muito bom. Temos um público particular,
Eu próprio, que sou novo nesta matéria, eu reconheço a grande parte das pessoas. É a comunidade prática deste tema. Não há exatamente um público novo. Um povo novo talvez não, também. Mas, acima de tudo, parece que estamos numa espécie de comunidade prática bem definida, que vem fazer uma espécie de update da situação. Durante este processo eu procurei ver se havia outro tipo de iniciativas semelhantes a decorrer, muito poucas. Acima de tudo, ou seja, são exemplos portugueses de associações que estão federadas a nível europeu e que fazem cá, digamos, os seus debates. E procurei nos mídias algum tipo de nota sobre o tema que agora discutimos e acabei por me centrar no recado político, porque foi o único que encontrei, declaradamente sobre esta matéria, de António Costa no Dia de Portugal, que sublinhava a desatenção ou secretismo com que a discussão do próximo quadro comunitário estava a ser tida. E depois, tudo isto cumulativamente é um processo que termina em breve. Pelo que vimos da apresentação anterior, estamos a falar, digamos, o momento-chave para o nosso país será a discussão do contrato de parceria. Estamos a falar, se eu fiz bem as contas, 9 meses, mais ou menos. Logo, não há exatamente muito tempo. A missão inicial a que o ciclo se propunha era fácil de identificar, era um enunciado claro. Eu sublinho a discussão do processo, a abordagem proativa, o informar as opções. O resultado final acaba por ser um diagnóstico muito detalhado dos problemas que temos hoje, muito pouco propositivo. Daí podem imaginar o meu pânico quando me era proposto sublinhar propostas para uma agenda. O que é que eu vos proponho? É uma estrutura relativamente simples. Eu faço uma leitura dos desafios daquilo que vamos simpaticamente designar pelo QEC. Eu estava com alguma apreensão, mas como a intervenção anterior tirou-me esse peso dos ombros. Depois eu vou sublinhar aquilo que para mim é o velho problema-chave do QEC. Faço depois uma leitura transversal das 7 sessões e depois faço uma leitura na perspectiva nacional do que é o problema-chave, o velho problema-chave do QEC. E termino então com a ideia das propostas para uma agenda destes territórios que se pretendem com um futuro. Ora, o QEC num slide. Há uma pergunta isto é uma pergunta pessoal, será que este é o último QEC? Nós estamos num período de indefinição política, logo ninguém sabe o que é que irá acontecer, e então o facto de ser o último QEC acaba por trazer uma espécie de redobrada importância à discussão do mesmo, parece-me a mim. O que é que temos? Eu construí basicamente a descrição do QEC numa lógica de antes e depois. O que tínhamos antes chama-se aqui, a nível de alcunha, a Fórmula C. E se repararem, parece que é uma constante que tem sido gradualmente a haver aumentos ao longo dos diferentes quadros de programação financeira. A competitividade, o crescimento, a coesão, o conhecimento. Transitamos para a filosofia da ação e os Cs perpetuam-se. A cooperação, a capacitação, a codecisão, a colegitimação. Acima de tudo, para fazer a diferença com o que se pretende com o novo QEC, sublinhar que até agora tinha existido uma lógica sector-based, em português é muito mais complicado fazer esta expressão toda ao contrário, e region-based. O que é que acontece, o que é que está na mesa como proposta? Há uma crescente territorialização da aplicação de fundos, há aquilo que os meus 2 colegas designaram, e bem, como a vitamina I, que é o desenvolvimento integrado, inteligente, inclusivo, que é o contributo do discurso atual. Há uma mudança na filosofia da ação, uma maior ênfase na participação dos atores, novas estratégias, ou digamos, estratégias de governança mais efetivas e nas parcerias. E eu deixo as parcerias a vermelho porque vai ser a âncora que eu levo até ao final da apresentação. Do ponto de vista da lógica operativa, em oposição ao que se passava antes, temos o theme-based, ou multi-theme-based, às vezes. A apresentação anterior deu alguns exemplos. Multi-fund, place-based. E temos todo um conjunto de novos instrumentos de programação que, mais uma vez, a apresentação anterior já se encarregou de detalhar. Então, este velho problema-chave do QEC.
eu procurei construir, então, esta leitura transversal das sessões em torno da palavra parceria. Porque penso que acaba por ser o verdadeiro problema transversal a qualquer um dos setores, dos domínios em que discutimos e em que debatemos. E indo ao Código de Conduta para a formação de parcerias do documento que está agora proposto, nós conseguimos ver duas mensagens que é interessante porque têm pouquíssimos parágrafos de distância. A ideia do que é o ideal e depois a ideia do que é o real. O ideal entende-se a parceria como uma forma de apropriamento da política comunitária, forma de maior transparência dos procedimentos comunitários e aplicação de fundos, forma de colmatar as falhas de capacitação das instituições, de coordenação e evitar a fragmentação de política pública. Isto é o ideal, é, digamos, o blue sky thinking, é aquilo que desejamos. Contudo, o real, e crédito seja dado ao documento por não o omitir, há uma variedade de políticas culturais, ou de culturas políticas, perdão, há uma variedade de arquiteturas institucionais nos diferentes Estados e, acima de tudo, a eficácia da aplicação destas políticas depende da capacitação das instituições. Então, as 7 sessões. Uma mensagem que eu penso que é fácil, ou pelo menos emerge com uma grande facilidade, é que há muitos territórios. Há esta lógica do território como palco de clivagens intersetoriais e há o território ele próprio como domínio. Uma nota pessoal, enquanto indivíduo que anda a trabalhar nesta área já há alguns anos, eu confesso que era para mim quase desconhecido o que se passava com o setor mar, com o setor agricultura. Foi, nesse sentido, uma grande aprendizagem. E a maneira que eu encontrei de sistematizar as 7 sessões foi através de 2 leituras. Uma leitura do que é diferente e uma leitura do que é igual. E a leitura do que é diferente é mais fácil de entender ao nível da União Europeia. Há urgências distintas, tendo em conta os problemas-chave de cada domínio, ou seja, se estamos a falar do mar, estamos a falar de estoques pescatórios que terminam daqui a X anos, caso não haja uma inversão de política pública. Se estamos a falar do emprego, temos índices que sobem e descem com uma flutuação completamente diferente, ou seja, cada setor, cada domínio tem dinâmicas temporais diferentes sobre o problema-chave que o move. Há também diferentes maturidades do discurso. Se nós pensarmos, imaginemos na relação urbano-rural, o lobby do urbano, o lobby do rural têm maturidades completamente diferentes e isso gera uma série de problemas. Há também diferentes capacidades políticas de influenciar o QEC, através da maturidade dos sistemas de lobby de cada setor junto da Comissão. Agora, a leitura da homogeneidade, a leitura do que é igual, transversal às apresentações destas 7 sessões. É recorrente o discurso do subaproveitamento de recursos, o discurso da falta de visão estratégica, as dificuldades de coordenação, a questão de integração de políticas não só a nível nacional, mas também aquelas que são executadas a nível nacional com as políticas europeias e entre elas, o déficit de capacitação, déficit de capacidade de adaptação institucional e a questão da liderança. Curioso, ao longo destas semanas todas ninguém se queixou da falta de dinheiro. O que, tendo em conta o contexto atual, não deixa de ter a sua piada. E agora, como ler o problema-chave a nível do contexto nacional? Aqui o que eu fiz é altamente cobarde. Eu aqui recorri totalmente a expressões e a frases que foram ditas durante as múltiplas sessões. A descrição da cultura de parceria, ou da cultura institucional de parceria, se assim o quisermos, falta de memória estratégica, o síndrome da descontinuidade, que é uma expressão repetida até ao infinito, o somar complexidade à complexidade, o que devia facilitar complica. As novas linguagens implicam novos interlocutores, e não estamos a falar de novas pessoas, mas novas competências nessas mesmas pessoas. Esta frase particularmente intrigante, o desafio é na sua essência relacional, político, precisa-se de decisores inteligentes. Vamos ter que ser muito diferente do que fomos no passado, eu acrescentei do que somos, para entender que nós não somos exatamente tão diferentes do que fomos no passado, e recuperando, torcendo um pouco o significado, a expressão do Tina, there is no alternative.
todos os discursos parecem encaminhar-se que, independentemente de outras circunstâncias, é talvez esta a questão institucional, a questão das parcerias, a cultura institucional, o joelho de articulação para um melhor aproveitamento do financiamento comunitário. É, acima de tudo, interpretação minha, uma questão cultural. Então agora, o que mudar e como mudar? Ora, o material inicial, que é o material que vocês me deram, é reduzido. A lógica, ou seja, o que eu pretendi fazer foi, tentando recuperar algumas das referências que encontrei nas apresentações, articulá-las da seguinte forma. O que mudar, parece-me que a nota que se pode associar ao discurso mais transversal é a questão do mimetismo superficial. É a questão da mudança por conformidade, fazer porque se tem que fazer e não exatamente alterar o comportamento subjacente ao que se faz. Tem a ver um pouco também com a questão da ritualização da mudança. Nós mudamos porque temos que mudar, mas não mudamos exatamente a forma de fazer, é simplesmente procedimental. Daí a ausência de mudança estrutural. E depois há uma referência quase geral à cultura institucional como uma tendência pesada. Agora a pergunta é se nós conseguimos ou não mudar ou inverter de alguma forma essa tendência pesada. E se sim, como fazer? Eu aqui recorri-me um pouco a algumas referências de experiências noutros países que vinham inseridas nas apresentações e com um pouco de investigação sobre a questão, entendi que onde se tenta fazer esse tipo de alteração de fatores, tendências pesadas de cultura institucional, criam-se estratégias incrementais a médio e longo prazo. E essas assentam, acima de tudo, em duas coisas. Primeiro, uma crescente clarificação de papéis, mesmo dentro da administração pública, mas também entre administração pública, parceiros privados e parceiros associativos. E, acima de tudo, um ênfase ou, digamos, uma renovação do conceito de monitorização e avaliação. Transitar o ênfase maioritariamente nos resultados, incluir também os processos. Não fazer o contrário, que é muitas vezes fazer o ênfase totalmente nos processos e omitir os resultados. E então a pergunta que se coloca, penso que era também algo do espírito das sessões, se o que é um problema ou o que é uma oportunidade. Parece que é um dilema clássico, não é? E eu volto, deixando esta frase para a discussão, para a frase que eu acho que é mais intrigante, que é o desafio na sua essência relacional, e aqui no relacional eu entendo muito entre instituições, quer seja a nível europeu nacional, quer seja a nível nacional, quer seja entre diferentes níveis da administração pública, político, e precisa-se deste conceito genial de decisores inteligentes. E é aqui que eu deixo a mensagem.